quando na verdade, tanto uma religião quanto uma informação verbal podem servir apenas para aumentar a responsabilidade de quem os detém. Muito embora quem os detenha se utiliza desses aparatos para julgar e ficar condenando a trajetória alheia. E para mim esse é o ápice da alienação. Agora a gente precisa entender que no que diz respeito, sendo nós essencialmente maus, propensos à maldade, propensos ao egoísmo, Tiago, lá na sua epístola, ele diz uma coisa, no capítulo 1, e que é digno de nota. No Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: não vos enganeis, no verso 16, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Tudo o que nos assemelha à essência de Deus e funciona, desabrocha em nós de forma espontânea, vem de Deus, vem dele. Logo, Jesus disse que o amor é a bússola que determina a direção. Onde eu vejo amor, independente da confissão religiosa, independente dos usos e costumes, eu vejo um irmão em potencial. Eu vejo um irmão em potencial. Então eu quero dizer aqui para vocês, e quero dizer aqui para os meus amigos nas redes sociais, eu sirvo ao Evangelho de Cristo e eu tenho irmãos macumbeiros, muçulmanos, católicos, testemunha de Jeová, e tenho até irmãos crentes. Tem. E flamenguista. Também. São irmãos que onde a minha bússola é o amor. E onde eu vejo o amor, eu vejo a ação de Deus. Agora. E aqui é que vai entrar uma coisa que eu quero refletir. Felipe, mas vai estar dizendo lá em Romanos que aquele que não confessar que Jesus Cristo é o Senhor e tudo mais, ok. Se há a possibilidade da informação, número 1, se há possibilidade e acesso à informação, número 2, se há possibilidade de entendimento sobre a informação, porque isso é digno de nota. Não adianta você ter a informação, porém você pega a informação e coloca dentro de uma casa completamente disfuncional, onde aqueles que se dizem representantes de Deus são topeiras ignorantes, violentos, estúpidos, são sexualmente descontrolados e conduzem a sua vida numa total hipocrisia, de inconsistência com aquilo que eles vendem para o lado de fora em relação àquilo que eles são do lado de dentro, e fazendo isso em nome de Deus. Perceba que essas pessoas tiveram acesso à informação, mas nem de longe tiveram o devido contexto e respaldo para um saudável entendimento dessa informação.
E é isso que eu quero dizer, que uma coisa é você ter acesso e possibilidade da informação, e outra é você ter acesso e possibilidade do entendimento sobre a situação. Desculpa, falar mais, mas isso me lembra os senhores de escravos querendo pregar o evangelho dos escravos. Então, ele estava dando uma informação com um contexto totalmente desconexo daquilo que ele estava pregando. É isso. Então você vê, nem todos os que tiveram acesso à informação tiveram possibilidade de um saudável entendimento. Agora, se você teve acesso à informação e teve acesso ao entendimento, isso nem de longe deveria se tornar um instrumento para você sentenciar e julgar qual será o destino do outro e desrespeitar a trajetória do outro. Isso me lembra muito o Evangelho de João, capítulo 21. Logo depois de Jesus ter tratado com Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E aí quando Jesus reaparece, para Pedro, ali na interação, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, sim. Pedro, tu me amas? E aquilo dali é um processo terapêutico de cura da culpa de Pedro, por ele realmente ter negado Jesus. E naquele momento, logo depois dessa conversa, Jesus e Pedro começam a andar e João começa a acompanhá-los. E aí Pedro vira para Jesus e diz: e quanto a este? O que Jesus vira para ele e diz? Que te importa? Que te importa sobre ele? Se eu quiser que ele permaneça aqui até que o reino de Deus se estabeleça, assim será. Quanto a ti, siga-me. Siga-me. Esse é o Espírito. Mas infelizmente a tendência da queda na gente opera de uma forma tão distorcida que conduz aqueles que tiveram acesso à informação e a um certo entendimento a se utilizarem disso como instrumento para desrespeitar e regular a vida alheia. Mas aí eu quero convidá-los aqui para a gente fechar ao Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 47 e 48. Jesus estava dizendo o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube da vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Porque aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E aqui é que eu falo, sobretudo para os religiosos: cuidado com a certeza que você tem para julgar e sentenciar a vida do outro para o inferno a partir do que você acha que sabe. Porque o critério do julgamento não vai ser a partir da sua consciência, vai ser a partir de uma verdade que está para muito além, muito acima de todos nós. E se eu tive acesso a uma informação que eu julgo preciosa e importante, e eu também considero que eu tive acesso a um devido entendimento dessa informação, eu não tenho cacife para levar juízo sobre os outros. Eu estou trazendo juízo sobre mim, porque eu estou dizendo: eu sei.
E com a medida com que medirdes, você será medido. Por isso, uma das máximas do ensinamento de Jesus é: não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o critério. Esse é o critério. Portanto, eu repito, eu tenho irmãos macumbeiros, eu tenho irmãos ateus, eu tenho até irmãos crentes, poucos, mas tenho, né, que eu possa considerar irmãos de consciência, né, de você se sentir à vontade de sentar, porque para sentar e trocar uma prosa, geralmente eu ultimamente me sinto mais à vontade com quem caminha à margem da religião, mas ainda encontro pessoas com uma sanidade de vida, de amor e de evangelho, para a gente ter uma troca humana sem supremacismos morais e condenatórios, né? E a bússola do meu olhar é o amor. E onde tiver amor, eu vejo a ação de Deus, eu vejo o resgate de Deus, ainda que em muitos casos, num escopo e num arcabouço contextual, informativo, cultural, diferente do meu. Às vezes ele está lá, nasceu na Turquia, um país de maioria muçulmana. Ele aprendeu sobre Maomé, ele aprendeu sobre o Islã, mas ele ama, ele tem o amor, e ele utiliza aquilo que ele tem, aquilo que ele sabe, para servir com sensibilidade e misericórdia a quem interage com ele. Mas se ele não souber de Jesus, se ele não professar com a boca dele, ele vai para o inferno. Quem determina isso? A sua interpretação da Bíblia é que determina isso. Não invoque juízo sobre si mesmo. Não invoque juízo sobre si mesmo, porque as suas certezas não serão sentença para ninguém, salvo para você mesmo. E nisso eu lembro até o livro de Judas, uma pequena epístola, um pouco antes, bem antes do livro do Apocalipse, e que narra uma história, vamos dizer assim, bem espiritual, que é da luta entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. E aí perceba, né? Estamos falando de um arcanjo, de uma qualidade de ser e de perfeição, para muito além da relatividade humana, interagindo e lutando contra Satanás, que é a arquetipia do mal, de tudo o que possa ser ruim. Eles dois lutando. O arcanjo virou para ele e disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo teria todo o cacife do mundo para dizer: tu vai para o inferno, tu vai ser condenado, não pode nem chamar de filho do diabo, é seu diabo, entendeu? Ele não falou isso. O Senhor te repreenda. É porque anjo tem uma noção muito superior. Olha, gente, só humano cego manda outras pessoas para o inferno. Semelhante. Só humano cego manda pessoas semelhantes para o inferno. E isso por causa do quê? Da circuncisão da religião dos homens, que promovem condicionamentos na nossa percepção, levando as pessoas a estabelecerem critérios, supostos critéririos acerca de quem é e de quem não é, de quem pertence e quem não pertence, quem está dentro e quem está fora, quando na verdade é tudo ilusão, porque Jesus deu a bússola. Um mandamento vos dou, um mandamento, que vos ameis. Aonde você vê misericórdia,
Olha, pode ter placa, Jesus é o Senhor, pode ter batistério, pode ter o candelabro lá das 7 velas em cima da mesa, pode ter a Bíblia aberta no Salmo 191, estampado lá, no Salmo 91, estampado lá para todo mundo ver, pode andar de terno, pode só frequentar templo, mas se não tiver amor, é como símbolo que retine, só faz barulho. Ainda que eu te tenha fé ao ponto de transportar montanha, ainda que eu dê, inclusive, olha que interessante, Paulo em 1 Coríntios 13, ele cita inclusive comportamentos de generosidade, ainda que eu entregue todo o meu dinheiro aos pobres, se não tiver amor, nada valerá, porque perceba que o egoísmo humano pode se disfarçar até com as roupagens da bondade e da generosidade, e eu digo para vocês, esse é o pior disfarce do nosso egoísmo, porque é o tipo de disfarce que descaracteriza o nosso egoísmo como tal, e aí passa desapercebido pela nossa consciência, como se fosse bondade, mas na verdade é tudo menos bondade, é vontade de aparecer, é vontade de mitigar a própria culpa. Não, eu não estou fazendo isso pelo seu bem, eu estou fazendo isso para me sentir bem, e isso tem diferença. Se você for parar para ver, eu vejo às vezes muita gente que ajuda a gente ao ponto de se anular, e isso no crivo da circuncisão interpretativa é bondade, mas se você for parar para ver, é uma forma egoísta da pessoa equalizar sentimentos mal resolvidos nela mesma, como culpa, e que gera nela obstinações de serviço na direção do outro, como se ela estivesse atrás de se redimir pelo seu próprio esforço e merecimento. Então existem mecanismos de atuação do nosso egoísmo, que quanto mais ele se disfarça com as indumentárias da luz, mais essa pessoa ela é complicada de conseguir se converter à verdade essencial das coisas. Ela troca, ela barganha, e ela recebe como resultado uma presunção de que ela pertence. Por isso que o espírito religioso é uma casta terrível de se trabalhar, por causa dessa presunção, do clubinho dos iluminados, sabe? Eu faço parte desse clube, porque está escrito aqui, está escrito que eu faço parte, eu tenho a informação, você não tem. E você só vai perceber se você se submeter a tudo que você tem que se submeter, e que eu faço parte, lidero e organizo. E esse é o comportamento típico da religião dos homens, mas não é o Evangelho. Porque Jesus, que rasgou o véu do templo, tipificando venceu o poder da morte da religião, libertando os homens para um acesso direto entre o seu coração e Deus, mediado por essa fé em Cristo Jesus, tornando o amor como a bússola, como aquilo que iria nos identificar. Então, independente do lugar que a gente esteja, se aqui ou do outro lado do mundo, se seguindo uma prática religiosa X, Y e Z, eu digo, em todo lugar, onde quer que a gente esteja, é possível amar. E onde houver amor, vocês podem ter certeza que há a operação do Espírito, porque toda boa dádiva vem dele. Vem dele, em nós. E se temos uma informação, e se dizemos ter, se temos uma informação, e se dizemos ter um entendimento sobre essa informação,
Isso nem de longe te concede a toga de juiz para definir o destino do outro. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, porque muito será cobrado de quem muito recebeu, e pouco será cobrado de quem pouco recebeu. É para a gente pensar, minha gente. Vamos fazer então uma oração para a gente poder fechar. Paizinho querido, Deus de amor, peço-te que tu tire as escamas dos nossos olhos, desfazendo todos os vícios interpretativos legados pela cultura e pela religião dos homens, e pelos anos de massificação de ideias, e que condicionaram o nosso olhar numa interpretação altamente distorcida e superficial da realidade. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar conforme a bússola do Evangelho, conforme a direção deixada por Cristo Jesus, conforme o Espírito desse Evangelho eterno. E que então o nosso coração se fortaleça numa irmandade tremendamente superior e que está espalhada por todo o mundo, não necessariamente confinada a um determinado espaço, contexto ou religião, mas caminha livre pelo mundo como sal da terra e luz do mundo, espalhando tempero, espalhando luz, espalhando amor. Dá-nos graça e discernimento para enxergar e nos alegrar, porque o mundo, sendo controlado pelas disputas de poder e de ambição, vai desesperando a muitos com um desânimo, uma desesperança de que esteja tudo perdido, justamente porque o seu discernimento está condicionado pelos parâmetros da religião. Mas abre o nosso olhar para que até a informação e o entendimento que a gente tem seja elemento fértil, sobretudo e antes de tudo, para o nosso próprio crescimento. Meu Deus, abençoe a nossa semana, abençoe a todos os que nos veem aqui nessa gravação. Assim nós te agradecemos, assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus amigos aqui do Instagram, um beijo grande em vocês, entendendo por bem, curtam, compartilhem e com a graça de Deus a gente se vê no próximo domingo. Valeu, gente boa!